Olá, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo Teles, eu sou cirurgião dentista e atuo na área da harmonização facial. Bem, o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre lipoaspiração facial ou bichectomia. Acredito que para você, paciente, é um tema que você procura bastante, pesquisa, principalmente se você tem um pouquinho de bochecha, assim como eu. Lógico, você deve estar se perguntando, por que você então não faz a sua bichectomia? Gente, eu estou passando pelo processo de emagrecimento e prometo que no final desse ciclo eu vou fazer a minha cirurgia também. Mas eu quero falar com você sobre algo que eu tenho pensado nesses últimos tempos, principalmente sobre as queixas dos meus pacientes. Quando um paciente chega no consultório para fazer esse tipo de procedimento, a primeira coisa que o paciente pensa é que imediatamente quando a gente retirar essa gordura, ele já vai ficar com o rosto definido. E hoje eu quero falar com vocês, sim, dessa expectativa que você tem quando vai fazer esse procedimento e como funciona o pré, o pós-operatório. Basicamente, o pré-operatório ele se limita a conhecer basicamente como está a saúde sistêmica do meu paciente. Como esse paciente está, se ele está saudável, se ele não está, qual o tipo de problema que ele tem, se ele está passando por um problema psicológico, se não está, entender em todas as esferas para depois, através da harmonização facial, atuar nesse paciente. Quando você chega no consultório, lógico, eu sempre peço para você uma foto, você que está me assistindo é paciente, sabe disso. Essa foto, o que eu faço com ela? Né? Eu faço um planejamento observando todos os pontos de harmonia da sua face. Você já deve ter ouvido falar de mim e alguém falar basicamente assim: o Dr. Paulo Teles, quando fala comigo, no caso o paciente, ele sempre traz os pontos de beleza que você já tem. Sim, gente. Hoje a minha atuação na área da harmonização facial traz esse conceito. Eu prefiro olhar primeiro as qualidades, as estruturas que você já tem e a partir delas atuar para harmonizar a sua face. Sem dúvida nenhuma, quando o meu paciente chega no consultório, a primeira coisa que eu falo para ele é basicamente qual é a tua expectativa desse tratamento. E de acordo com a expectativa dele, entendendo tudo o que se passa com o meu paciente, eu falo basicamente qual é o meu planejamento. Toda vez que eu vou fazer uma harmonização facial de mandíbula, de malar, estruturar perfiloplastia, que é você alterar nariz, lábio e queixo, toda vez que eu vou fazer esse planejamento, eu sempre olho se o meu paciente não precisa fazer uma bichectomia. Bem, o que você vai se perguntar, ou que você vai ouvir muito na internet, é as pessoas dizendo basicamente: doutor, então se eu faço uma bichectomia depois, quando eu estiver velha, isso pode me prejudicar no processo de envelhecimento? Gente, eu tenho duas formas de responder isso para você. A primeira forma é já te dando uma resposta que não. E a segunda é fazendo você pensar. Quando uma moça chega no cirurgião plástico e se ela tem os seios menores, ela vai dizer que vai querer aumentar. Se ela tem os seios muito grandes, ela vai dizer que vai querer diminuir. E de acordo com dessas duas formas, eu quero falar para você uma analogia. Pense comigo. Raciocine comigo. Pensando do ponto de vista de um seio pequeno e um seio grande, qual vai cair primeiro? Ou seja, qual no processo de envelhecimento que vai acontecer vai despencar literalmente primeiro? O seio pequeno ou o seio grande? Provavelmente você respondeu o seio grande. E é isso mesmo. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de gordura na bochecha muito grande ao longo do meu processo de envelhecimento, essa gordura vai fazer com que ao longo prazo, lá nos meus 40, 50 anos, 60 anos, a minha flacidez esteja muito maior do que se eu tivesse tirado isso antes. Basicamente, hoje o que eu digo para você toda vez que você passar por um processo de harmonização facial, pense que quanto mais rápido você faz essa reestruturação, essa remodelação facial, no longo prazo,
tá? No longo prazo, você vai colher basicamente aquele tratamento que você fez há 1, 2, 3, 5 anos atrás, no caso da bichectomia. Hoje, se eu fosse colocar na balança um dos procedimentos mais eleitos por mim, lógico, e pedido pelos meus pacientes, eu diria para você bichectomia. É um procedimento que ele remodela o rosto, é um procedimento que depois de todo aquele processo de 3 meses de espera, no final, no segundo para o terceiro mês, a gente tem um resultado incrível. Quais são as possíveis complicações, então, desse procedimento? Gente, basicamente é o profissional. Se você faz com um profissional que não é habilitado para fazer a técnica, que não é habilitado para fazer basicamente a sua cirurgia, provavelmente isso já é um grande risco, tá? Lógico, existem vários profissionais muito bons no mercado, seja plásticos, seja cirurgiões dentistas. Existem muitos profissionais muito bons no mercado. E eu te peço que, se você decidir fazer a sua cirurgia, procure saber qual é a qualidade desse profissional, tá? Essa é uma primeira dica para você. A segunda dica que eu falo para você é entenda a sua expectativa, entenda que é um processo que você precisa esperar de 2 a 3 meses para você ver um resultado significativo e preste muita atenção. E basicamente, o que eu tenho recebido dos meus pacientes é um feedback a respeito de não sentir dor. E isso é super importante. É lógico que eu não estou aqui para dizer para você que você não vai sentir nenhum tipo de dor. Provavelmente você seja aquele 1, 2% que vai ter alguma complicação. Mas eu posso dizer para vocês que se você escolhe um bom profissional, essa complicação, esse pós-operatório se torna muito baixo o índice de intercorrência ou qualquer outra coisa que possa acontecer, tá? Então, uma dica que eu vou dizer para você: procure um bom profissional, pesquise sobre o profissional, e se você decidir, lógico, fazer o procedimento comigo, eu vou te mostrar as fotos dos meus resultados, eu vou te mostrar um vídeo basicamente de como é feita a cirurgia, pacientes que às vezes gravam, eles mesmos se gravam na hora da remoção dessa gordura. E basicamente é isso que eu preciso falar com você hoje. Eu vou voltar falando de outros assuntos, principalmente da bichectomia. Eu espero que você tenha entendido tudo, tá? Um abraço para você e até mais.